A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." O tema desse ano nosso, qual que é mesmo? Buscando a excelência, né? Nós já vimos uma mensagem no começo do ano, buscando a excelência em conhecendo a Deus. Hoje nós vamos falar sobre buscando a excelência como cristãos. Buscando a excelência como cristãos, tá? Cristãos espirituais buscam a excelência espiritual. Cristãos espirituais buscam a excelência espiritual. Tito capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar novamente? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque nós já podemos louvar e engrandecer ao seu nome. E agora também, neste momento, nós podemos aprender um pouco mais da sua palavra. Nos dê entendimento para compreender aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos nessa noite. E que eu não vá além daquilo que a tua própria palavra expõe. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Nessa carta de Paulo a Tito é considerada uma carta pastoral. Tito ele cuidava das igrejas na ilha de Creta. Paulo não ficou muito tempo ali. Ele fundou aquela igreja, converteu algumas pessoas, levou algumas pessoas até Cristo, mas ele logo precisou sair daquela ilha. E deixou Tito ali para que ele desse prosseguimento ao trabalho evangelístico e ao trabalho também de fortalecimento daquela igreja na ilha de Creta. Quando ele escreve essa carta para Tito, ele dá algumas exortações a Tito com relação a algumas doutrinas bíblicas, bem como exorta a Tito em como ele deveria proceder com relação à formação de liderança. Logo em seguida, depois, quando ele faz essa saudação, a partir do verso 5, né, ele já começa a dar instruções a Tito de como deveria ser a escolha daquela liderança. Paulo também, logo no começo dessa carta, ele deixa bem claro aos cretenses quem ele era. Ele reafirma a sua condição apostólica. Ele mostra que ele tinha autoridade, dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para exortar aquela igreja, de acordo com os princípios estabelecidos por Deus, para corrigir algumas coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja. Essa descrição que Paulo faz, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, é uma bem concisa essa afirmação, mas ela é uma descrição completa do serviço de Paulo e compreendia tudo que ele precisava praticar como serviço ao Senhor. Assim como Paulo, nós também somos servos. Nós servimos àquele que um dia nos salvou. Nós hoje não temos mais apóstolos, alguns se auto-intitulam
apóstolos, né? Alguns aí já não se consideram mais nem apóstolos, aí já é coisa do passado, né? Alguns aí já estão até se considerando pai já, né? Colocando no patamar de Deus. Porque apóstolo isso aí é qualquer um hoje, né? Qualquer pessoa hoje vai lá, não, eu sou apóstolo. Hoje nós não temos mais apóstolos. Apóstolos foram, como se diz, foram dados somente esse ministério a algumas pessoas específicas, pessoas que conviveram com Cristo, que viram Cristo face a face, experimentaram, viram Cristo também ressurreto. Hoje, essa função dentro da igreja, ela inexiste. Hoje são pastores, presbíteros, bispos, diáconos. Mas Paulo deixa algo muito interessante antes de apóstolo. Ele fala o quê? Servos de Deus. Agora, como Paulo, todos nós também somos servos. E devemos servir àquele que um dia deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Ninguém escapa de ser servo. Todos nós estamos dentro dessa categoria. Efésios capítulo 4, versículo 11 até o 16 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós temos uma função no corpo de Cristo, que é servir um ao outro, para que a igreja seja edificada. Essa é a função de todos nós, que um dia dissemos que cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É responsabilidade de todo cristão se apresentar ao serviço do Senhor, usando seus dons e talentos para a edificação da igreja. Ninguém pode fugir dessa responsabilidade. E se queremos realmente ser cristãos que buscam a excelência espiritual, nós devemos colocar os dons e talentos que Deus nos deu a serviço da sua causa. Nós não podemos nos negar a esse fato. Nós não podemos ficar guardando para nós mesmos todos os dons que Deus deu. Ele disse isso: eu dei os dons para que eles sejam usados para que a igreja seja edificada, para que a igreja possa ficar unida, um cooperando com o outro. Os tijolos assentados aqui nessa parede, né? Eles têm que ficar entrelaçados. Chama amarração. Se você colocar exatamente um em cima do outro sem fazer a amarração, você dá um empurrãozinho, o que acontece com a parede? Tomba. Pode colocar coluna, pode fazer o que for, mas porque não há amarração, porque um não está cooperando com o outro para que se fortaleça, ela cai facilmente. Assim também nós, como cristãos, como servos de Deus, nós devemos cooperar um com o outro para que a igreja possa crescer firme, fortificada, sólida e nada vai derrubar. Nós temos que compreender que nós fazemos parte de um corpo que é vivo, de um corpo que ele é dinâmico e diariamente está crescendo. E nós não podemos ficar parados sem cooperar como esse corpo. Então, nessa noite, queremos ver algumas razões
para buscarmos a excelência como cristãos? Primeira razão está no verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Primeira razão para buscarmos a excelência como cristãos é por causa da nossa eleição. Essa é uma doutrina que tem muita discussão, né? Alguns vão dizer, não, Deus escolheu, ele que disse, não, esse vai ser meu filho e esse não. Está debaixo da vontade soberana de Deus decidir escolher quem ele quis que fosse seu filho e quem que não quis que fosse. Outra vertente vai dizer, não, cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. Deus não é soberano sobre isso. Tá? Se a pessoa tomou a decisão, ele é filho. Então, essas duas correntes teológicas. O que Paulo está colocando aqui é que Deus escolhe aqueles que são seus. É difícil na nossa mente finita, nossa mente, compreender essa doutrina. A gente está vendo isso de domingo de manhã. Nicole perdeu hoje, né, Nicole? Tudo bem. A hora que vira o negócio lá, vai ter pano para manga. A gente conseguiu ver uma partezinha só de 2 lados de folha. Mas Paulo deixa claro para Tito que nós fomos eleitos segundo a vontade de Deus, segundo a sua soberania, livre e graciosa. Deus não nos escolheu porque ele sabia que um dia nós iríamos crer. Não. Ele nos escolheu porque um dia ele disse, essa pessoa vai crer em Jesus Cristo. Nós cremos porque ele nos elegeu. Nós não cremos, ou ele nos elegeu porque ele sabia que nós iríamos crer. Se nós fizéssemos isso, nós tiraríamos a soberania divina. Deus é soberano, ele é o ser supremo. Não há nada nem ninguém que se iguale ou seja superior a ele. Deus também tem todo o poder. Não há nada ou ninguém que se iguale ou seja mais poderoso do que ele. Isso é soberania. E ele é soberano para dizer, eu escolho quem eu quero para que seja meu. E isso não vai mudar em nada. Porque a própria Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não muda de opinião. Ele também não nega a si mesmo. Se nós fomos escolhidos por Deus para sermos seus filhos, isso traz para nós, então, uma grande responsabilidade, não traz? É um privilégio que nós não merecíamos. Ou nós merecíamos ser salvos? Quantos aqui mereciam ser salvos? Levante sua mão. Tem algum merecimento em alguém aqui que você possa falar, não, Deus, eu mereço. Alguém tem algum merecimento para ser salvo? Nós temos merecimento para quê, então? Para sermos lançados ao inferno. Esse é o nosso merecimento por causa do nosso pecado. A Bíblia é clara em dizer que se Deus não nos escolhesse, nós não escolheríamos a Ele. João 15,16 vai dizer isso. Se não fosse Deus, na sua eterna misericórdia, na sua eterna graça, escolher aqueles que seriam seus filhos, nós nunca, jamais escolheríamos a Deus. Paulo está deixando isso bem claro a Tito. Agora, a minha função, então, como um eleito de Deus, é levar aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo ao conhecimento. Eu não sei quem foi eleito. É só Deus quem sabe. Portanto, a minha pregação, aquilo que eu falo, o meu testemunho tem que ser para todos. Paulo vai deixar isso claro. Como eleito, eu devo buscar ter pleno conhecimento da verdade. Segundo o quê? A piedade. Segundo a reverência. É ter reverência a Deus. É ser fiel a Deus. Agora, como eleito, eu devo fazer essa busca. Porque eu tenho que saber quem Deus é. Deus é Deus. Ele diz isso. Eu sou Deus. Não há ninguém igual a mim.
Não há ninguém igual a Deus. Ele é soberano, ninguém se iguala a Ele. Tudo e todos no universo estão sujeitos à soberania e ao poder de Deus, inclusive Satanás. Satanás não move um dedinho sem que Deus fala, pode fazer isso. Vídeo que aconteceu com Jó. Leia a história de Jó. Se não fosse Deus permitir que Satanás atuasse na vida de Jó, Satanás jamais tinha feito um fio de cabelo de Jó cair. Satanás não tem poder nenhum sobre nós se não tiver permissão de Deus. E é isso que Paulo está colocando aqui. Nós temos que chegar a esse conhecimento da verdade de quem é Deus. A palavra de Deus é a verdade, porque é a palavra do próprio Deus para nós. É como se Deus estivesse falando com nós neste momento, ao lermos a sua palavra. Por isso que, como cristão, eu devo buscar a excelência, porque eu tive um privilégio que eu não merecia. Eu não merecia ser salvo, mas Deus, na sua eternidade, desejou isso. Eu tenho que, então, ter uma responsabilidade diante desse privilégio. O grande problema é que nós queremos ter o benefício da eleição, que é a nossa o quê? Salvação, não é? Mas não queremos assumir a responsabilidade de um cristão, que é buscar a excelência em conhecer a Deus, que é buscar a excelência em saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Thomas Merton diz assim que a distância mais longa entre a cabeça é entre a cabeça e o coração. Uns 30 centímetros. A distância mais longa que existe no universo. Os 30 centímetros mais longo entre a cabeça e o coração. Não adianta isso aqui estar cheio de conhecimento se isso aqui não quiser praticar. Nós devemos compreender quem nós somos, para que assim nós possamos realmente viver de acordo com aquilo que Deus nos fez. Colossenses 3, de 8 a 14, diz assim, eu vou ler bem rapidinho, não precisa abrir lá. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que trecho maravilhoso da palavra do Senhor. Quem eu era, um retrato. E quem eu sou, um retrato. O problema é que muitas vezes nós gostamos de viver no nosso passado, em como eu era. E não compreendo que o meu modo de vida deve ser de como eu sou no presente. Aquilo que eu era no passado, no velho homem, muitas vezes tem mais lugar em nossas vidas do que o novo homem. Nós ainda deixamos, né, que nem aquele personagem do Batman, duas caras. Né? Nós fazemos assim. Dependendo do lugar, nós, né? Eu sou o cristão. De repente, estou no outro lugar. Não, agora, cristão, né? Deixa eu falar. Agora eu sou o Newton. Aquele que ainda não conheceu
Jesus Cristo. Nós somos assim muitas vezes. A nossa responsabilidade, primeiramente, é vivermos buscando a excelência por causa da nossa eleição. Temos realmente buscado a excelência? Temos realmente buscado viver de acordo com a posição que nós temos como filhos de Deus? Que decisões nós temos tomado em nossas vidas que mostram que realmente eu estou buscando o pleno conhecimento da verdade? Que decisões eu tenho tomado na minha vida que mostram que realmente eu sou um cristão? Quando as pessoas olham para mim, quando as pessoas olham para você, ele pode ver Cristo? Ele pode ver Cristo? Segunda razão para buscarmos a excelência espiritual está no verso 2. Deixa eu voltar lá. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Segunda razão por que nós devemos buscar a excelência como cristãos é por causa da nossa designação. Paulo deixa claro neste verso que Deus fez uma promessa. A promessa da vida eterna. E essa promessa, ela foi feita antes dos tempos eternos. Deus nos prometeu, olha que, eu sei, gente, é complicado. Eu quase destruí a cabeça de alguns hoje de manhã, né? Algumas coisas da Bíblia, eu vou dizer, não é fácil de compreender. Dá um nó na nossa cabeça. Eu vou dizer o porquê. Nós somos totalmente limitados por tempo. Nossa cabeça é temporal. Nós vivemos segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, mês a mês, ano a ano, séculos, milênios e por aí vai. Nós somos limitados por isso. Nós não conseguimos compreender aquilo que está fora da linha de tempo. Nós não conseguimos compreender o que é vida eterna, o que é eternidade. Como assim eternidade? Não lembro quem foi que perguntou. Mas lá no céu acho que vai ser meio chato, né? Ficar só a mesma coisa o resto da vida? Falei, mas não vai acabar? Falei, não. Mas por quê? Falei, é eterno, nunca acaba, não tem fim. Assim, mas olha o privilégio que você está tendo de nunca mais o quê? Ter problema de doença, ter problema de envelhecimento, você poder se locomover num piscar de olhos. Olha o benefício. O que Paulo está colocando aqui para Tito, olha, Deus ele nos deu a vida eterna antes de haver a criação. Antes de haver a criação, ele já tinha escolhido aqueles que seriam seus, de acordo com o verso 1. De acordo com o verso 2, a partir dessa escolha, ele também prometeu a todos aqueles que crescem, de acordo com a sua escolha, que essas pessoas teriam a vida eterna. Deus não tinha nem começado a criação, Deus não tinha nem dito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia ainda princípio. Deus não tinha nem criado o tempo, mas ele já tinha feito a promessa para si mesmo que todo aquele que cresce nele teria a vida eterna. A gente não consegue entender isso. Eu sei que é complicado. A nossa cabecinha aqui dá um tilt no tic-tac. Né? Entra em conflito a coisa. Dá um choque no negócio. Mas é isso que Paulo está colocando. Só que se Deus nos prometeu a vida eterna, antes mesmo de haver criado o mundo, eu tenho uma responsabilidade de viver de acordo com essa promessa. Eu não posso viver pensando que enquanto estou nesse mundo, não tem mais fim, né? Eu vou morrer mesmo, morreu, acabou. Não. A morte para o cristão não existe. A morte para o cristão é só um recomeço de vida. Você saiu dessa vida aqui na terra e começou sua vida junto com Cristo. Isso que acontece com o cristão. Nós não compreendemos como que vai ser isso. Mas a vida do cristão ela não termina na morte.
ela continua. E se nós temos essa continuidade de vida, eu também tenho que ter certeza de aquilo que eu estou vivendo. Um dia isso será cobrado de mim. Deus está me dando esse tempo aqui no mundo para viver, não é para viver de acordo com o meu desejo, de acordo com as minhas vontades, mas é para viver de acordo com a vontade dele. Paulo coloca que ele era o quê de Cristo? De Deus? Primeira palavra que ele usa, Paulo. Um servo, ele faz aquilo que o seu senhor deseja. Ele não faz aquilo que ele quer. É isso que a palavra servo implica. E se eu tenho a vida eterna como garantia, João 5,24 vai dizer isso, em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, não entra em, mas não entra em juízo, ele vai dizer, tem a vida eterna e passou o quê? Da morte para a vida eterna para o cristão não é uma condição futura, é uma condição presente. Eu já tenho essa promessa. E se eu tenho essa promessa, eu tenho que viver de acordo com aquilo que me foi prometido. Um servo de Deus, em 1987, ele resolveu fazer uma pesquisa. Ele ia perguntar para 365 pessoas, uma por dia, de 1º de janeiro até 31 de dezembro daquele ano, onde eles passariam a eternidade. Então, dia a dia, ele foi fazendo a pesquisa. Onde você vai passar essa eternidade? Ao final do ano, da sua surpresa, 333 pessoas não sabiam responder. Ele ouviu tanto não sei, não sei, não sei, que até ele acostumou com aquilo, com essa frase, não sei. Então, o não sei nem causava mais espanto para ele. O que causava espanto para ele, realmente, era que essas pessoas que diziam, não sei onde eu vou passar a eternidade, também não tinham interesse nenhum em saber aonde passariam a eternidade. De 365 pessoas, 32, não dá nem 10%, que sabiam onde passariam a eternidade. 92%, aproximadamente, não sabiam e não tinham interesse de saber aonde estariam pós-morte. A minha responsabilidade é para com essas pessoas. Essas pessoas precisam saber que há uma vida pós-morte. Para o cristão, eternamente com Cristo. Para aquele que não creu, eternamente com Satanás e seus demônios no lago de fogo. É isso que a Bíblia diz. Não há um terceiro lugar, não há uma alternativa. Ou é um lugar ou outro. E eu tenho que compreender também que, como cristão, enquanto nessa vida eu estou produzindo galardões, e um dia Deus vai me dar, segundo aquilo que eu estou produzindo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de 1 a 10, diz assim, sabemos que, se a nossa casa terrestre, esse nosso corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em
plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Obrigado, irmão. Nós temos que ter essa consciência. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio deste corpo. A nossa vida continua. Eu tenho que ter essa consciência muito encravada na minha mente. Né? A minha esposa, um tempo atrás, brigou comigo, quase me bateu. Quando eu completei 40 anos, eu falei para ela, olha, eu só quero ter mais 20 anos de vida. Ela, por quê? Porque eu não quero ver mais do que 20 anos, eu quero estar com o Senhor. Daqui 20 anos eu quero estar no céu. Muito melhor do que eu ficar aqui. Ela, nossa, tudo isso, né? Ficou brava comigo. Mas é verdade. Né? Eu fico. O pessoal vem dar os parabéns para mim, eu falo, obrigado. Um dia a menos para mim estar com o meu Senhor. Muita gente pensa na morte como algo que. Ai, credo. Né? Gente, a morte por cristão é uma bênção. Nós temos que encarar a morte como bênção, não como maldição. Nós vamos deixar esse corpo terreno, mortal. Temos um corpo revestido de mortalidade. Um corpo que é imperfeito, agora se tornando perfeito. Estando longe do meu Senhor, agora eu posso estar perto do meu Senhor. Que privilégio! Mas nós vivemos nessa nossa vidinha aqui nesse mundo, nos agarrando a tudo quanto é coisa, para que possamos esticar mais um pouco a nossa vida aqui. E para que isso, meus queridos? Como cristãos, o nosso privilégio é estar com o Senhor. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra. Nossa pátria é no céu. Nossa pátria é no céu, não é aqui. Nós temos que ter essa consciência para buscarmos realmente a excelência. Porque se nós não tivermos essa consciência que a nossa pátria é no céu, nós vamos viver nessa vida de qualquer maneira. Nós só vamos viver vivendo, vamos deixar a vida e vamos indo. Vamos caminhando conforme a vida vai nos levando. Não vamos ter consciência que um dia iremos nos encontrar com o Senhor. Nós temos procurado realmente viver, então, de acordo com essa promessa da vida eterna feita por nós, para nós, por Deus, antes da criação do mundo. Nós temos buscado a produzir frutos que redundem em galardão a nós, para depois nós depositarmos ao pé de Cristo como gratidão pelo seu sacrifício naquela cruz. Como estamos vivendo enquanto neste corpo? Terceira razão para buscarmos a excelência está no verso 3. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Terceira razão é por causa da nossa pregação. Paulo está mostrando a esses cristãos que a palavra de Deus, escrita pelos profetas no Antigo Testamento, ela foi no tempo certo, no tempo divino, determinado por Deus, cumprida com o advento de Cristo. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre Cristo, haviam se cumprido em Cristo. Cristo, enquanto neste mundo, na sua pregação, ele diz, olha, eu sou aquele Messias. Creiam em mim.
Eu sou aquele de que um dia os profetas pregaram, um dia os profetas falaram. Creia em mim. E tudo isso aconteceu no tempo certo, no tempo que Deus determinou em sua eterna soberania. Paulo está colocando agora que essa responsabilidade, na época dele, era dele. A responsabilidade de continuar a pregação do Evangelho havia sido confiada a Paulo. E ele estava fazendo isso. Agora, Paulo já está na glória com o Senhor. Se Paulo está na glória com o Senhor, essa palavra de a pregação, o anunciar o Evangelho, agora está confiada a mim e a você. Nós temos que ser os portadores da verdade que liberta. Nós temos que ser os portadores daquele Evangelho que tira as pessoas de um poço de lama e perdição e coloca elas sobre uma rocha. A palavra fez isso conosco, não fez? O Evangelho que transformou as nossas vidas. O Evangelho que nos libertou do pecado. Foi o Evangelho que nos tirou daquele mar de lama em que vivíamos. É nossa responsabilidade agora também continuar a evangelização. Imagine se o Evangelho não fosse pregado a você e a mim. Haveria possibilidade de nós crermos em Cristo? Haveria possibilidade de nós crermos em Cristo? Romanos vai dizer exatamente isso. Né? Romanos 10, 13 a 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como um cristão que busca excelência espiritual, eu não posso me encher de desculpas para não evangelizar. Se eu quero realmente viver como um cristão que busca realmente a excelência, a evangelização, a pregação da palavra, tem que ser real em nossas vidas. Nós não podemos ficar achando meio termos para falar, não, deixa isso para lá. R.A. Torre diz que levar os homens à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor é a única razão de os cristãos terem sido deixados no mundo. Outra pessoa diz que há dois obstáculos que impedem os cristãos de falarem com Cristo. Primeiro, é o medo que eles sentem. Segundo, é a falta de conhecimento que eles têm. Muitas vezes nós não pregamos porque nós temos medo, nós não evangelizamos porque temos medo. Temos medo porque nós não conhecemos a palavra. A palavra não é real em nossas vidas. Muitas vezes nós nem temos medo, mas nós não conhecemos. Não conhecemos porque nós não lemos. Não adianta nós tentarmos fugir da responsabilidade de não levar uma pessoa ao conhecimento de Cristo. Não adianta nós fugirmos da responsabilidade de não queremos falar de Cristo. É responsabilidade minha e é sua. E estamos neste mundo com essa única e exclusiva finalidade: evangelizar. Falar de Cristo. Se não fosse isso, Deus já nos teria levado. Nós temos que ter essa consciência. Um cristão que busca excelência, ele tem que pregar. Todos nós somos os maiores exemplos disso, não somos? As nossas vidas são testemunhas da transformação que o Evangelho fez. Eu sei quem eu era. E eu sei quem eu sou hoje. Eu só sei que eu sou hoje o que sou porque um dia eu criei em Cristo. Um dia o Evangelho transformou essa vida. Você também sabe quem você era. E você também sabe o que você era. E você tem certeza que você só é o que é hoje, porque um dia o Evangelho transformou a sua vida. Isso é fato inegável. Você não pode negar esse fato. Como nós então temos vivido de acordo com essa responsabilidade? Deus está confiando a mim e a você que o seu Evangelho seja anunciado.
Pessoas a quem foram confiada essa responsabilidade cumpriram. Se eles cumpriram, eu sei que cumpriram, porque um dia o Evangelho chegou aqui. Outras pessoas ainda não ouviram de Jesus Cristo. E elas precisam ouvir. Agora, para que elas ouçam, alguém tem que falar. E essa responsabilidade é minha e é sua. É de todos aqueles que um dia professaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós não podemos nos furtar a essa responsabilidade. Temos buscado realmente excelência, sendo testemunhas verdadeiras de Cristo. Temos buscado realmente excelência, levando outras pessoas ao conhecimento daquele que é o único capaz de transformar vidas. Somente Cristo tem o poder para tirar uma pessoa da morte e colocar ela no lugar de vida. Somente é no nome de Cristo que nós podemos ser salvos. Não há outro nome dado entre os homens para que sejamos salvos. É somente no nome de Cristo. Nós estamos realmente buscando excelência, então, na evangelização. Estamos levando pessoas que ainda não conhecem a Cristo ao Evangelho. Você pode até se perguntar, mas Araçatuba já tem tanta igreja. Não quer dizer que tem tantos salvos. Para ser salvo tem que crer em Cristo. Você tem um vizinho, você tem um amigo de trabalho, um amigo de escola, um amigo de qualquer lugar que ainda não ouviu de Cristo. Você pode ter certeza disso. Você, como cristão, é responsável por essa vida. Você, como cristão, é responsável por falar do amor de Cristo a essa pessoa. Porque essa pessoa precisa ouvir que há um Deus que pode transformar a vida dela, assim como transformou a sua. Temos buscado realmente excelência, então, na nossa pregação. Quarta razão para um cristão buscar excelência é por causa da nossa posição. Verso 4 diz assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo está falando para Tito: olha, Tito, meu verdadeiro. Paulo está falando: olha, você é meu filho espiritual. Paulo tinha levado Tito ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Paulo tinha discipulado Tito. Mas Paulo também diz a Tito, fala: olha, eu sou o seu pai espiritual, você é meu filho. Mas nós temos uma fé que é comum, eu também sou filho de alguém. Ele continua: meu verdadeiro filho, conforme a fé o quê? Comum. Todos nós somos filhos de alguém. Todos nós temos um pai espiritual. Mas todos nós temos um pai em comum, que é Deus Pai. Todos nós, por causa de Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Todos não são filhos de Deus. Há várias pessoas dizendo: não, todos nós somos filhos de Deus. Não. Não são. São filhos de Deus somente aqueles que um dia disseram: Senhor Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados e creio em Ti como meu único e suficiente Salvador. Somente quem crê em Jesus Cristo é feito filho de Deus. É isso que a Bíblia diz. Paulo está colocando isso para Tito: olha, você é meu filho, mas eu também, assim como você, tenho um pai, que é o pai de todos aqueles que um dia creram em Cristo. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós temos que viver de acordo com o que o nosso pai deseja. Nós temos que viver de acordo com o que o nosso pai é. Se somos filhos de Deus e Deus é santo, nós devemos viver em santidade. Se somos filhos de Deus
e Deus é justo, nós devemos praticar justiça. Nós devemos agir com justiça uns com os outros. Se nós somos filhos de Deus e Deus é bom, nós devemos praticar a bondade. Se somos filhos de Deus e Deus é amor, nós devemos amar uns aos outros. Se somos filhos de Deus e Deus é fiel, nós devemos também ser fiel para com Ele. Se somos filhos de Deus e Deus é misericordioso, nós devemos agir com misericórdia uns para com os outros. Como nós podemos dizer, não, eu sou filho de Deus, mas você age de acordo com o que Deus quer para você? Você age de acordo com o que o seu pai é? Essa é a minha responsabilidade. Um cristão que busca excelência age de acordo com o que o seu pai é. Deus é santo, justo, bondoso, amoroso, fiel, misericordioso. A gente poderia falar tantos atributos de Deus. E nós devemos agir como Deus é também. É minha e sua responsabilidade. Não podemos esquecer disso, que nós somos filhos do Deus Altíssimo, por meio de Jesus Cristo. Nós somos a habitação do Deus vivo, meus queridos. Nós não pode entrar na nossa mente a gente ficar imaginando que podemos viver de qualquer maneira, fazer o que nós desejarmos. Não. Nós devemos obedecer irrestritamente ao nosso Pai. 1 Tessalonicenses 3, de 11 a 13 diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Estamos vivendo realmente como filhos de Deus? Isso é posicional. No momento em que cremos, nós fomos feitos filhos de Deus. Nada, nem Deus mesmo, pode alterar esse fato. Agora, se esse fato é inalterável, eu não posso viver como um qualquer que não é filho de Deus. A minha vida tem que ser de acordo com o que Deus é. Minha vida tem que ser baseada no que Deus quer para mim e que está descrito na sua palavra. Eu só posso viver dessa maneira se Deus realmente for real em mim. Se eu realmente tenho buscado viver para Deus de modo excelente. De outra forma, eu jamais vou conseguir atingir os padrões que Deus quer para a minha vida. Ah, Newton, mas os padrões de Deus são altos. Obviamente que são. Ele é Deus. Agora, isso não é desculpa para que nós não buscamos viver de acordo com os padrões dele. Os padrões são altos para que nós possamos viver em excelência. Se fossem padrões humanos, que mudança nós precisaríamos ter na nossa vida? Nenhuma. Nenhuma. Estamos vivendo realmente, então, como filhos de Deus? Estamos vivendo realmente como filhos de Deus? Um cristão que busca excelência deve viver de acordo com os ensinamentos de seu pai e deve obedecê-lo. Deve obedecê-lo. Se nós quisermos ter uma vida de excelência espiritual, nós devemos compreender quem nós somos. Posicionalmente, nós somos eleitos. Isso é posição, Deus não deu. Nós somos também, nós temos a vida eterna. Isso Deus já nos deu, é promessa dele. Nós temos também uma responsabilidade de pregar o Evangelho. E nós temos também, posicionalmente, a herança como
filhos de Deus. Você e eu estamos realmente, então, buscando viver de acordo com o que Deus deseja? Uma vida realmente que busca a excelência como cristãos? Se não estamos, devemos mudar. Devemos tomar uma decisão de buscar realmente a excelência. A decisão é individual. É você quem toma e é eu quem toma essa decisão de buscar a excelência. Eu não posso tomar ela por você, nem você por mim. Nem Deus mesmo pode tomar a decisão por você. É somente você que tem que ter a decisão de buscar viver de acordo com o que a Deus deseja para os seus filhos. Amém? Vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que assim eu pudesse ter a oportunidade de ter os meus pecados perdoados. Não porque eu desejava, mas porque o Senhor desejou. E ao fazer isso, o Senhor nos prometeu a vida eterna, mas nos deu a responsabilidade de anunciar o Evangelho e vivermos de acordo com o que nós somos, os seus filhos. Que nós possamos realmente buscar ter uma vida de excelência cristã, vivendo realmente de acordo com a tua palavra, buscando realmente fazer a tua vontade. Nos ajude, nos auxilie, porque enquanto neste corpo nós ainda somos imperfeitos, mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Que o Senhor possa nos auxiliar e nos conduzir pelo caminho que o Senhor deseja, para que a sua vontade seja feita. E possamos realmente ter essa responsabilidade, assumir isso como um compromisso diante do Senhor. Em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém. Amém.